Você quer ajudar? Quer? Então, não coloque álcool na sua festa. Nossa, mas isso é uma decisão difícil, complicada. É uma decisão bastante difícil, bastante complicada, muito grande, mas muito... Olá, como vocês estão? É um prazer estar aqui novamente gravando mais um vídeo para o nosso canal aqui no YouTube. E nós estamos no final do ano. No final do ano, dentro da dependência química e da codependência química, vai existir sempre uma preocupação muito grande de como a gente vai lidar com as festas de final do ano. Se vai ter bebida, se não vai ter bebida, se eu vou convidar aquele parente que eu não me dou bem, como é que eu vou fazer? Então, tanto o dependente químico que está em recuperação, quanto os pais, as mães, as esposas, os namorados, as namoradas, os avós, os tios, fica todo mundo muito preocupado, porque querem proteger e ao mesmo tempo existem várias prerrogativas assim, tipo, mas quem tem problema com álcool é ele, quem tem problema com droga é ela, eu não vou me privar disso, enfim, vale a pena se privar ou não vale? Vale a pena fazer uma festa diferente, não vale? O que vale a pena fazer? Quais são as atitudes, os comportamentos que seriam protetores, que estariam protegendo as festas de final do ano? Nesse vídeo de hoje a gente vai dar dicas para todos vocês, tanto para quem é o adicto que está em recuperação, né? Quanto para os codependentes, os pais, as mães, para que você possa ter um final de ano bacana, possa passar por isso sem ter frustração, sem ter recaída, sem ter maiores problemas. Então vamos lá. A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês, tanto o Natal quanto o Ano Novo, eles sugerem emoções, sentimentos muito grandes, incisivos, porque é um período, é um ano que se acabou, está fechando, acabando aquele ano. Então, as pessoas criam esperanças para o próximo ano, ou as pessoas ou estão bem ou estão mal, enfim, cada um é de um jeito. Então, o que eu poderia dizer sobre o Natal e Ano Novo? Então, vamos lá. No período do Natal, ele sugere um sentimento depressivo. É aquela coisa de família, é aquela coisa de meu pai, minha mãe, minha família, meus filhos, a minha vida, como é que foi, como é que não foi, a ceia de Natal, eu vou ter dinheiro para comprar presente para as pessoas, eu não vou ter, eu tô empregado, eu tô desempregado, eu parei de usar droga, eu não parei, como é que tá a minha vida? O Natal tem sempre um sentimento depressivo. E aí, o Ano Novo é um momento de euforia, muda completamente. É um momento de euforia que vai fazer você criar e botar pra fora uma nova esperança, né? Por isso que no Ano Novo tem fogos, tem festa, tem carnaval, tem alegria, tem baile, tem... Então veja bem, até nisso, tanto a depressão quanto a ansiedade combinam com a dependência química. Então prestem atenção, saiba passar por esse momento depressivo que é o Natal e saiba passar por esse momento de ansiedade que é o Ano Novo. Saiba passar, pense sobre isso, se disponha a dizer eu vou ficar consciente de que eu vou passar por uns dias onde eu vou sentir uma tristeza, né, por causa do Natal e depois eu também vou ter que me segurar porque eu sei que eu vou entrar num momento de muita euforia que é o Ano Novo. Não é só parar de usar droga. É mudar os comportamentos, é mudar os hábitos, é ter autoconhecimento e autocontrole do sentimento que esse autoconhecimento vai gerar, tá bom? Então vamos lá.
As festas de final de ano, como as confraternizações, o Natal e o Réveillon, são uma grande preocupação na vida dos alcoólatras, dos adictos em recuperação e dos seus familiares, como a gente já havia dito. Essa época exige cuidados especiais dos dependentes químicos em recuperação e também de seus familiares. Exigem cuidados especiais. As festas podem aumentar a vulnerabilidade dos pacientes que estão em risco. Vulnerabilidade. Eu acabei de fazer um tratamento, faz muito pouco tempo que eu tô limpo. A família ainda está se acostumando com o meu novo comportamento que eu estou ainda tentando me adaptar. Eu estou vulnerável. E mesmo se eu estiver há 10 anos limpo, mas ainda não criei uma consistência emocional, eu estarei vulnerável da mesma forma. Todas as pessoas, qualquer pessoa, fica vulnerável emocionalmente na época de final de ano e de Natal. Tá? Por quê? Porque existe uma aproximação de sentimento, uma aproximação física entre as pessoas. Sempre existe isso. O número enorme de recaídas ocorrem nesses supostos bons momentos da vida. Ninguém pode deixar de concordar que tanto o Natal como o Ano Novo são momentos bons da vida, né? Momentos interessantes, bacanas, legais, mas ocorrem muitas recaídas nesses momentos, tá bom? Quando a pessoa está numa celebração, numa festa, ou quando recebe uma notícia boa, tudo isso aumenta o nível da emoção que normalmente já existe lá dentro e isso pode desencadear gatilhos, lembranças, memórias. A gente vai falar sobre isso. A oferta do álcool acaba sendo maior e isso cria uma situação de risco. É óbvio que nessas festas existe uma oferta muito grande de álcool, tanto no Natal quanto no Ano Novo. As recaídas não é somente uma questão da falta de força de vontade. Esse negócio de força de vontade, a gente tem que ter muito cuidado. Porque tem uma frase que diz assim, não é força de vontade, é boa vontade. Porque quando você fica na força de vontade, chega um dia que a força acaba. Você fica ali o tempo todo, aquela força de vontade. Não vou fazer, não vou repetir isso, não vou fazer aquilo. Um dia essa força acaba e só vai sobrar o quê? A vontade. Então é uma boa vontade, é uma coisa assim. Uniforme, retilínea, todo dia, só por hoje. Só por hoje eu tô com boa vontade, eu não vou beber, eu não vou usar. Só por esses próximos momentos eu não vou fazer isso. Eu vou para uma festa hoje, mas eu já vou preparado, eu não vou usar, eu não vou beber, eu não vou me aproximar dessa pessoa, eu não vou me aproximar daquela. Eu e somente eu é quem tenho que me proteger. Minha família pode me ajudar? Pode, a gente vai dar umas dicas aqui. Mas eu tenho que saber desse nível de autoproteção que eu tenho que ter. É uma conscientização o tempo todo do que você não pode fazer. Porque veja bem, a recaída, ela não é só na questão da droga. Existe também a recaída de comportamento. E da recaída de comportamento para a recaída da substância é um pulinho. A gente vai ver isso já já. Voltando a falar da tal da vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade vai aumentar, vai fazer aumentar o desejo, vai fazer aumentar os níveis de emoções e do querer. Eu quero isso, eu quero aquilo. A minha emoção está aflorada. Quando eu estou com a emoção aflorada, quando eu estou vulnerável, isso significa que a minha capacidade cognitiva não está funcionando bem. Também está alterada. Então, e a capacidade cognitiva significa o quê? A consciência da coisa, como ela é. Então, assim, eu não consigo pensar direito. Eu só consigo pensar que eu quero, eu só consigo pensar naquela emoção que eu estou sentindo. Tá o tempo todo. Daqui a pouco eu vou dar mais exemplos para vocês. E aí acontece o tal dos gatilhos do querer, que são memórias que vão relembrar situações do uso, ou situações que remetem a uma saudade, ou situações que remetem a uma tristeza, ou uma alegria excessiva, ou a festa do final do ano, né? É muito comum o sujeito falar assim, né, no Natal e no Ano Novo, eu recaí, porque eu tava lá numa força de vontade terrível, mas aí comecei a lembrar que no Natal do ano passado, do ano anterior, né, eu tava usando, que eu dei
dei problema pra todo mundo e tal. Aí bateu uma tristeza. E quando eu vi, eu resolvi que eu ia beber um copo de cerveja e tal. E pronto, e quando eu vi, eu já tava usando droga, entendeu? Então, esses são os gatilhos. Esse gatilho pode ser pra tristeza, pra alegria, como também pode ser pra emoção, pro excesso, né? Porque o dependente químico tem isso. Ele vai da tristeza, ele vai da depressão para a euforia muito rapidamente. E por que que esses gatilhos acontecem? Porque a gente tem uma coisa chamada sistema de recompensa, que fica lá junto, né, do sistema nervoso central, dizendo assim para você, você precisa sentir mais prazer, eu quero que você sinta mais prazer. Então, olha só essa festa, tá cheio de gente aqui, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo bem vestido. Aí você vê um primo, um amigo, um conhecido, um parente, que você sabe que tem um baseadinho para te arrumar, que você sabe que tem uma carreirinha para te arrumar. E aí, de repente, na sua vulnerabilidade, você se disponibiliza a entrar nessa e daí você recai e vai ficar muito mal. E aí você estraga o seu final de ano e o final de ano de todo mundo que gosta de você. Mas o sistema de recompensa, ele existe, ele sempre estará aí dentro de você e você tem que saber lidar com ele, tá bom? Procure lembrar sempre de uma coisa, sempre. E esse lembrete aqui, ele é para sempre. Primeiro, honestidade rigorosa. Seja honesto com você mesmo. Eu não posso beber, eu não posso usar, eu tenho que vigiar meu comportamento. Não é honestidade com o outro, é honestidade com você. E não confunda honestidade com obrigação. Você não é obrigado a ficar limpo, mas se você for honesto com você mesmo, você sabe que você tem que ficar, porque você não está ganhando nada com isso. Muito pelo contrário, só está tendo prejuízo. Então seja honesto com você mesmo. Faça um exame de consciência. E quando a gente fala aqui em honestidade, eu gosto sempre de falar assim, honestidade rigorosa com você, o tempo todo. Uma mente aberta. Quando a gente fala em mente aberta, gente, é exatamente você entender que você tem uma doença. Você tem uma doença chamada de dependência química. Então você tem que ter uma mente aberta para entender que você tem essa doença, assim como o sujeito que tem diabetes, por exemplo, tem que ter uma mente aberta para entender que ele não pode comer açúcar e não pode comer vários outros alimentos. Ele tem que ter a mente aberta para isso. E não ficar se sentindo a pior pessoa do mundo. Por que que isso foi acontecer comigo? Ninguém sabe por que que isso foi acontecer. Esse é a tua vida, né? E a tua vida é assim. Você tem que pegar a tua vida, colocar na palma da tua mão e falar assim, eu vou tomar conta da minha vida. Se eu não posso beber, eu não posso beber. Se eu não posso usar, eu não posso usar. Se eu tenho que tomar conta das minhas emoções, dos meus sentimentos, eu vou tomar conta dela. Eu sou um diabético, eu não posso comer doce, então eu não vou comer. É isso. Então isso é mente aberta. E a boa vontade. Boa vontade para quê? A boa vontade para entender que você tem que ter uma mente aberta, que você tem que ser honesto com você mesmo e essa boa vontade vai gerar em você a necessidade de ter novos comportamentos, de ter novos hábitos, de fazer as coisas de uma forma diferente. Dentro disso ainda existe uma coisa que eu gosto muito de falar, que é quando você cria o real desejo de realmente não utilizar, de realmente não beber, de realmente não recair. Vamos pensar assim, ó. Eu tenho desejo de usar álcool, mas agora eu criei um desejo dentro de mim. Eu criei um desejo dentro de mim e esse desejo que eu criei é assim, eu tenho o desejo de não ter esse desejo de usar álcool. Eu criei o desejo de não ter esse desejo de voltar a usar drogas. E esse desejo a gente chama de desejo real. Por quê? Porque é um desejo criado dentro da gente. Eu criei esse desejo. Por quê? Porque eu preciso criá-lo, tá bom? Aceitação social não significa recuperação. Toma muito cuidado com isso. Um exemplo muito prático disso é a questão das comparações. Ah, mas o sujeito bebe, por que que eu não posso beber? Ah, mas o sujeito usa uma maconha de vez em quando, por que que eu não posso usar? Ah, mas o sujeito foi para aquela festa que foi super bacana e legal, por que que eu não posso ir? Porque eu quero viver dentro de um nível social e aí eu me comparo com as outras pessoas e quero fazer o que as outras pessoas fazem também.
às vezes o que as outras pessoas fazem não é bom para mim. A grande verdade é que se a maioria das pessoas hoje em dia pensasse um pouco mais, elas iam largar um pouco a mão esse negócio de ficar se comparando socialmente. A gente vê isso em todas as áreas. Vamos lá, dar exemplos assim, né? Tem gente que fala assim, todo mundo casa, eu tenho que casar também. Todo mundo tem filho, eu tenho que ter filho também. Todo mundo mente, eu tenho que mentir também. Todo mundo tenta tirar proveito no emprego, no trabalho, nos relacionamentos. Por que eu não vou fazer isso também? Não. Honestidade rigorosa acima de tudo, tá? Essa aceitação social não significa recuperação. Eu me lembro muito bem, quando eu entrei em recuperação, eu fui almoçar na casa de um tio meu e aí ele disse assim, vamos comemorar, porque você tá limpo, fez o teu tratamento. Aí abriu uma garrafa de vinho. Eu falei, não tio, eu não posso beber, eu não vou beber. Olha, como não? Teu problema não era bebida, era droga. Aí até explicar tudo, bom, ele não se convenceu e eu não bebi. Por quê? Para ele, era um evento social de comemoração, porque eu estava bem, então, e como o meu problema não era droga, eu deveria beber, mas eu sei que eu não posso, que vai me levar, vai me remeter a outras coisas. Então, toma cuidado com isso. Repetindo, aceitação social não significa recuperação. Outra coisa, saber lidar com a liberdade. Até onde eu posso ir? Até onde a minha liberdade pode ir? Eu posso ir numa festa? Posso, mas lá dentro da festa, até o que eu posso fazer? Até onde eu vou? Tem gente dentro daquela festa que eu não posso nem conversar. E tem gente dentro daquela festa que eu tenho que ficar bem pertinho. Por quê? Porque nós somos mestres em manipular a verdade. Eu sei que eu não posso ir naquela festa, eu sei que eu ainda não estou preparado para ficar batendo papo com aquele sujeito ou com aquela pessoa que vai me remeter ao uso novamente, entendeu? Mas o que eu faço? Não, eu sou livre para fazer as coisas, não tem problema nenhum, eu vou lá. Não. Cuidado, saiba lidar com a sua liberdade. A grande verdade é que a liberdade é algo muito restrito, tá? A liberdade não significa que você pode sair por aí fazendo tudo que você quer, não. Significa você delimitar de onde até onde você pode ir e dentro desse espaço o que você pode fazer. Dentro desse espaço você tem a sua liberdade. Ali você vive sendo você com todas as suas restrições de uma forma liberta. Pense sobre isso. Livre-se das restrições. A gente acabou de falar de restrições. Nesse caso, a restrição é assim. Eu tenho que ter a mente aberta para entender aquelas desculpas de manipulação que eu sempre tenho, né? Por que eu não posso beber? É só um pouquinho, ó. Por que eu não posso usar? Por que eu não posso mentir? Por que eu não posso ir? Algumas restrições que eu ainda tenho. Veja a grande verdade, ó. Está disposto a fazer tudo o que for necessário para ficar em abstinência. Principalmente o que não gostamos de fazer. Esse o que não gostamos de fazer são exatamente as restrições que eu tenho. E aí eu tenho que ter a mente aberta para entender isso. A recuperação é como deixar de fumar, de beber, de usar droga, ou seja, depende 99% da vontade do sujeito, depende 99% da sua vontade de parar. 1% é o apoio que você tem do terapeuta, da medicação que você toma, do teu pai, da tua mãe, da tua esposa, dos teus amigos, tá? Então, a responsabilidade é sua. Pense sobre tudo isso. Esse vídeo que eu estou gravando aqui representa 1%. O resto é com você. É fundamental, a gente precisa falar da família, né? Porque é fundamental que a família reconheça que a pessoa está em recuperação, está num processo de recuperação, está num processo de mudança de vida e compreenda essas dificuldades, né? E ofereça apoio para que a pessoa possa reconstruir a sua nova vida. E isso é muito importante, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais, inclusive com dicas de como a família pode fazer isso. Eu preciso ter um propósito, né? E qual é o meu grande propósito? É não usar mais droga, não usar mais cocaína, não usar mais crack, não usar mais maconha, não beber mais, não voltar para aquela vida que eu tinha, né? E construir uma vida bacana, uma vida legal para mim daqui para frente. Então esse é o meu propósito. A abstinência é o objetivo principal. A abstinência, ela é o objetivo principal. Uma outra coisa que eu tenho que tomar muito cuidado é aceitar os meus limites. Que limites? Até onde eu posso ir? O que eu posso fazer? Que tipo de sentimento eu posso ter? Com quem eu posso conversar? Se você sabe que, por exemplo,
um barzinho ou uma lanchonete que você ia, se você sabe que lá tem droga, que lá tem álcool, que lá tem gente que vai te oferecer a oportunidade de voltar a usar, o seu limite tem que dizer assim para você, não vá até lá. Tá entendendo? Se você sabe que se você se encontrar com alguém, mesmo que seja da sua família, que você vai ficar irritado, que aquela pessoa te tira do sério, o seu limite tem que dizer assim pra você, não se encontre, que é pra você não ficar vulnerável emocionalmente, fique longe. E isso tudo vai acontecer se você tiver uma conscientização através do autoconhecimento para poder gerar esse autocontrole, para poder gerar as mudanças necessárias através dos novos padrões de comportamento, de sentimento e até de pensamento, gerando assim um novo estilo de vida, gerando assim um crescimento pessoal através do autoconhecimento e do autocontrole. Eu espero que todas essas informações até agora possam fazer você pensar um pouco, né? E estejam te ajudando. Vamos lá. Uma dica muito fácil, já falei isso várias vezes, a gente vai repetir. Evitar situações, lugares e pessoas. Esse evitar tem que ser muito consciente. Não se manipule. Não tem problema, é só uma festinha de Natal, é só uma festinha de Ano Novo. Não. É uma grande oportunidade também que você tem de recair. Então, se eu tenho que evitar, eu tenho que evitar. Sabe por quê? Se você conseguir evitar e passar o Natal e o Ano Novo limpo, com um comportamento excelente, você vai começar um Ano Novo super orgulhoso de você. E com um adiantamento cognitivo e emocional muito bom. Por exemplo, se tem algum amigo ou algum parente que você se sente aquela obrigação de fazer a visita porque é Natal, porque é Ano Novo, ou ele vem de longe e vai ficar na tua casa, mas você sabe que aquela pessoa não é uma pessoa legal, não é bacana, evita, tá bom? Não caia nem na manipulação e nem na justificativa. O dependente químico é mestre em manipular e em justificar, ok? Não caia nessa. Agora eu vou falar uma coisa para vocês muito importante, tá? Prestem bastante atenção nisso daí. Existe uma coisa chamada recaída de comportamento. Toda recaída, ela é programada, tá? Esse negócio do sujeito dizer assim, ó, isso acontece muito, né? O sujeito vai fazer terapia, tá um tempo sem usar, tal, e depois chega lá e fala assim, não sei o que foi que aconteceu, do nada aconteceu isso e quando eu vi eu já tava usando. Mentira, tá? A recaída, ela é programada. O sujeito vai deitar, o sujeito eventualmente começa a pensar, começa a imaginar, se eu fosse naquele lugar, se eu encontrasse com tal pessoa. Não, tira isso da cabeça. Daí a pouco volta de novo naquele pensamento, ele vai programando até aquela força de dentro dele de uma forma que ele chega ao ponto. E isso a gente chama de recaída de comportamento. E normalmente essas recaídas de comportamento, elas se dão através de 5 sintomas muito presentes dentro da recuperação, dentro da personalidade do dependente químico. A autopiedade, a permissividade, a minimização, a racionalização e a manipulação. Então, toma muito cuidado com isso. O que é autopiedade? Mas que coisa, por que eu não posso? Todo mundo pode. Não sei por que isso foi acontecer comigo, eu sou um desgraçado mesmo. Nossa, olha, tanta gente pode fazer isso, eu não posso. Mas que coisa, meu Deus do céu, eu não, porque... Não, eu quero também. Não, sabe? É aquela coisa bem imatura, de não aceitar o que é. Aí entra naquela autopiedade. Ai, que pena de mim, que dó que eu tenho de mim. Não, você tem que aceitar a sua vida como ela é. A permissividade. Não tem problema nenhum. Não vai acontecer nada. Eu me permito, porque eu acho que eu vou dar conta. Com a droga, o dependente químico não dá conta. O dependente químico, ou de álcool ou de droga, precisa entender que tanto o álcool quanto a droga são muito maiores do que ele. Não tem como. São muito maiores do que ele. Então, assim, existe controle de álcool e de droga? Existe. Sabe qual é o controle? Não usar. É esse o controle, não usar. Então, não adianta se permitir.
Então tome cuidado com a permissividade, tá? A minimização. Faz o negócio ficar pequenininho. Ah, só um pouquinho. Ah, só uma vez. Ah, só... Se o problema tem um tamanho e o tamanho dele é um tamanho real, não adianta nem aumentar e nem diminuir. O tamanho dele é real. A racionalização. Não, o que é racionalização? Racionalização é aquela coisa assim, eu tenho razão. Não, eu tô falando pra você, eu tenho razão. Não. O que é verdadeiro é verdadeiro. O que é real é real. Não adianta você achar que tem razão se você sabe que você não tem. E a manipulação. A manipulação tem aquela manipulação mental, onde você vai usar essa autopiedade, a permissividade, a minimização e até a racionalização para poder se manipular mentalmente. E tem aquela manipulação também que você manipula as pessoas. Você pode chegar, por exemplo, pro teu pai, para tua mãe, para tua esposa, que você sabe que são super legais com você. Não, só um pouquinho, vou tomar só uma cervejinha sem álcool. Cerveja sem álcool não significa que não seja recaída, tá? Por quê? Tem o aspecto emocional, tem o aspecto psicológico que é muito grande. É igual o usuário de crack. Às vezes, você sabe que o usuário de crack, ele normalmente utiliza uma latinha, né? Ele fura a latinha para fumar o crack ali. Às vezes, quando ele pega uma latinha na rua que ele acha, pronto, remete toda aquela situação. E ele não tem o crack ali. A mesma coisa é o sujeito que fala assim, não, é só uma... Olha, é o maior engodo que existe esse negócio de tomar cerveja sem álcool. Todas as lembranças psicológicas estão ali. Você não está evitando nem situação, nem lugares, nem pessoas. Você não está evitando nada. Você está sendo extremamente permissível com aquela situação e dali para você voltar para a bebida com álcool ou até para droga é um pulinho. E isso é o quê? É comportamento, é recaída de comportamento. E agora, para terminar, a gente vai falar um pouco sobre as dicas para os familiares. Então, tudo que a gente falou até agora é para você, que é dependente químico e tal. Se o familiar ouviu também, ótimo, maravilha, prestem atenção. Mas agora vão algumas dicas aí para os familiares. Eu sei que é meio complicado, mas assim, você tem que ser firme nisso. Vamos lá. Evite ter bebidas. Na maior parte das comemorações existe a presença de álcool. O álcool é um grande aliado para instigar a vontade de usar qualquer tipo de droga ou até beber compulsivamente. Porque vamos lá, sujeito, não, eu não vou usar droga, mas bebe até cair, até... Não tem problema, tá, gente? Na outra semana ele vai estar usando droga, ou se não for no outro dia. Por quê? Porque ativa tudo, volta tudo aqui no sistema nervoso central, volta toda a memória da adicção, tá? É quase que impossível evitar o consumo no Natal e no Ano Novo, né? Quase que impossível evitar o consumo de álcool. Porém, se os familiares e amigos estiverem de acordo e se for possível, tente evitar a presença do álcool nessas comemorações. Além de evitar a vontade da pessoa, ela também vai se sentir importante porque a família inteira está ajudando ela. Eu recebo muita gente fazendo essa pergunta. E o que você acha? Porque quem bebe é ele, não sou eu. Não. Você quer ajudar? Quer? Então, não coloque álcool na sua festa. Nossa, mas isso é uma decisão difícil, complicada. É uma decisão bastante difícil, bastante complicada, muito grande, mas muito consciente, muito saudável e completamente voltado para a saúde mental. Se dentro da sua casa tem uma pessoa que está em recuperação e ainda não tem habilidade para frequentar uma festa que tenha álcool, melhor que não tenha álcool na sua festa. Evite ter bebidas. Outra coisa que pode acontecer também é assim, se você estiver num lugar, tô falando para os familiares, tá? Não ofereça nenhum tipo de bebida, tá? Se você estiver num lugar onde tenha bebida, não ofereça nenhum tipo de bebida para quem você sabe que está em recuperação. Porque a maioria das pessoas não sabe o perigo que isso oferece. Lembra do exemplo que eu dei do meu tio que me ofereceu vinho? Então, não sabe, não tem a mínima ideia do perigo que oferece. É só um gole, é só um pouquinho, essa daqui é fraquinho. Gente, o alcoólatra e o dependente químico, se ele tomar um copo de cerveja, ele vai tomar um barril depois. Ele não vai parar mais. É esse o movimento do viciado em droga e em álcool.
Eu tô falando de viciado de verdade. Não tô falando de usuário social. Usuário social vai lá, bebe um pouquinho, fica um pouquinho alegre, né? E fala, ei, pai, vou embora pra casa. Não tô falando desse. Tô falando do viciado de verdade, do cara que acabou de sair da clínica, do cara que tá de recuperação, que tá fazendo terapia, que tá, né? Essa semana, a semana inteira, foi conversando com todos os meus pacientes a respeito disso. Olha, final de ano, tomem cuidado. Apenas um pouco desse álcool já se torna o bastante para se render à tentação e a recaída torna-se certa. Conforme o álcool começa a circular no organismo, o cérebro vai pedindo cada vez mais álcool, né? E aí é tudo ou nada. E cadê a força? Cadê a vontade? Cadê o desejo de sair daquele ambiente depois que já estiver bebendo? Não tem. Todo usuário de álcool ou de droga viciado realmente, ele só para de usar, só para de beber na hora que fisicamente ele não aguenta mais. Tá quase morrendo já, daí ele para. Não aguenta mais. O alcoólatra, por exemplo, cai, dorme, tem apagão, né? O usuário de crack, na hora que ele não aguenta mais, que ele está debilitado fisicamente numa situação deplorável, é aí que ele para. O de cocaína, mesma coisa, tá? O uso exagerado de álcool faz com que o corpo perca o controle e lembre-se do prazer da droga. Por isso é importante que a família do dependente químico esteja alerta e não permita que isso aconteça. Outra coisa é evitar consumir perto. É muito difícil para quem não pode beber, fica perto de alguém que bebe, tá? Então, se por acaso você aí da sua família tá querendo beber e tal, não fica perto, fique longe. Eu me lembro que quando eu comecei a minha recuperação, tinha uma casa no fundo da casa onde eu morava, né, que era uma outra casa, eventualmente a minha família alugava e tal, e aí a minha mãe e meu pai falavam assim pro pessoal da minha família, ó, vocês querem beber, vocês vão beber lá naquela casa, que era pra eu não ver, entendeu? Então assim mesmo ainda ficava ali na minha cabeça, né? Ah, que vontade de ir lá dar uma olhada. Não, eu não posso, eu preciso ter certeza comigo mesmo de que eu não posso, e eu não vou e eu não quero, tá? Então, a melhor coisa que você faz é ficar junto da sua família, principalmente aqueles que sabem da dificuldade que você tem, que sabe dos seus pontos fracos, que sabe que tem que te ajudar a evitar. Então, não fique perto de quem está consumindo e você que está consumindo, procure não ficar perto. Outra coisa, não deixe a pessoa sozinha. Por exemplo, para que o dependente químico não recaia, é necessário observar todos os passos de prevenção contra a recaída. O prazer de usar droga e álcool fica registrado na memória corporal, independente da vontade. Os lugares, os hábitos, os odores trazem à tona a tal da lembrança afetiva e isso pode ser letal para a recuperação. Acompanhe essa pessoa sem demonstrar que ela está sendo assistida. Muito cuidado para que ela não faça ingestão de bebida, por mais difícil que seja. O que é isso, gente? Olha, eu não tô te seguindo, eu não tô te policiando, eu tô te ajudando. Então, aonde você vai? Eu vou lá com você. Posso ir com você? Não quero que aconteça nada de ruim para você. Você precisa demonstrar que você gosta da pessoa, que você está ajudando a pessoa a ficar limpo, a não beber, a não usar. E o dependente químico precisa ter a mente aberta para entender isso. Ele tem que pegar isso como mecanismo de defesa, como estratégia de defesa. E não ficar achando, né, porque aí já é manipulação. Fica me seguindo, fica me podando, fica me policiando. Não, estou te ajudando. Uma outra coisa que a gente já falou, mas eu vou repetir, não faça trocas por bebidas sem álcool. O usuário deve se afastar das situações que provocam seu desejo. Então não é porque a bebida não contém álcool que a pessoa pode tomar. Tome cuidado com essa falsa ilusão. Bebida sem álcool é uma falsa ilusão. As bebidas sem álcool lembram muito o sabor das que têm álcool e por isso pode instigar ainda mais a vontade de voltar a beber. Por quê? Porque o cérebro vai cobrar. Tá, tudo bem, eu tô sentindo o odor, tô sentindo o gosto, tô sentindo o prazer, a situação toda aqui, né, me remete ao uso, mas eu não tô ficando louco porque não tem álcool. Não, aí pronto, lá vem toda aquela automanipulação,
aqui na tua cabecinha, né? E aí quando você vê, você tá bebendo. Incentive, use palavras de bom amigo. Parabenize a pessoa por estar bem, por estar forte, por ter conseguido ficar sem beber, sem usar. O incentivo familiar faz muita diferença. Tenha em mente que todo dia que um dependente químico fica sóbrio, sem ter nenhuma recaída, é um dia extremamente valioso para ele. Eu já vi algumas famílias que falam assim, ele não está fazendo mais do que obrigação. Você precisa entender que isso é uma doença. Se você não entender que isso é uma doença, você não vai ajudar o outro. Porque o outro também precisa entender que isso é uma doença, porque senão ele não vai ter vontade de parar. Porém, ocorreu uma recaída, é muito importante voltar ao tratamento. É muito importante voltar para sessões de terapia, ligar para o terapeuta. E se for uma coisa mais séria, às vezes até voltar para a clínica. O tratamento químico é uma etapa importante e delicada, por isso após ele, a família deve dar todo o apoio e suporte, principalmente em momento de abstinência e de recaídas. A família, junto com o dependente químico, deve estar sempre criando estratégias para evitar esse tipo de caso em festa de final de ano. É extremamente importante na vida dessas pessoas. Fique atento às suas reações, às suas atitudes. Por mais que seja evitado, as chances em festas aumentam. A família deve ter paciência e perseverança. A família deve ter paciência e perseverança. E o dependente químico deve evitar situações, lugares e pessoa. Ter autoconhecimento e entender até onde pode ir, até onde não pode. E não se automanipular. Não entrar em recaída de comportamento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Eu desejo para todos vocês um felicíssimo final de ano maravilhoso e com certeza no próximo ano estaremos encontrando aqui várias vezes ainda, conversando vários assuntos. Se inscrevam no canal, ativam o sininho. E se você teve algum problema de recaída ou se você conseguiu ficar limpo e passar as festas de final de ano bem, deixa aí seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em poder dizer assim, parabéns. Tenho lançado alguns vídeos ultimamente, agora sobre pessoas que estão limpas, que fizeram a recuperação, que estão bem, né? Eu desejo um felicíssimo final de ano para vocês. Até lá, muito obrigado.